Bom dia. Vamos para o nosso estudo hoje, né? Vamos começar com a nossa oração, se conectar com a espiritualidade. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, estamos agradecidos por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprender, de evoluir. E obrigado pela presença desses nossos irmãos aqui. Obrigado por esses que são trazidos aqui para conosco estudar. Pedimos, Senhor, também para esses nossos irmãos que desencarnaram nesse carnaval, que estão ainda perturbados, que eles possam ser resgatados e possam ser ajudados. Esses que ainda estão atordoados, possam saber da sua nova situação e ser levados para um tratamento espiritual. Sendo assim, damos iniciado nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos aqui para a pergunta 417, da página 228, capítulo 8, da parte 2 do livro dos Espíritos. Na 417 ele pergunta assim: pode o espírito encarnado reunir-se em certos números e formar assembleias? Né? O que são assembleias? São grupos, né? São grupos, são pessoas que se associam entre eles mesmos. Então ele está perguntando aqui. Aí ele responde: sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Ou seja, quando vocês se sentem bem com um grupo de pessoas e essas pessoas vão desencarnando, né? Eles, como vão lá para o outro lado, eles formam uma assembleia. Eles podem montar cidades, condomínios, né? Podem montar um grupo de trabalhadores, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Afinidade os atrai, né? Então, por isso que existem colônias. Existem colônias lá no plano espiritual, né? Ou seja, cidadelas, né? Onde as pessoas se reúnem para fazer o bem. Ali tem parentes, tem amigos, tem vizinhos, né? Pessoas que têm o mesmo pensamento de fazer o bem ou de fazer o mal. Depende daquilo que cada espírito tem como pensamento, né? Ele ainda fala assim ainda: pelo termo antigos se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuições das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Ou seja, vocês têm o mesmo pensamento, mas não sabem de onde vem, porque isso é uma intuição, né? Então eles ficam intuídos com essa intuição e acabam fazendo uma assembleia, fazendo um grupo de amigos, de parentes, né? Seja o que for. Na 418 ele pergunta assim: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? É dado o fato, poderia o despertar ter dele a intuição? Ele responde: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crê na morte desse amigo. Poderá ter um pressentimento da sua existência quando poderá tê-lo da sua morte. Então, em espírito, o que quer dizer em espírito? Né? Por exemplo, eu acredito que um amigo meu faleceu, desencarnou, mas isso não é realidade. Mas eu tenho para mim que isso, às vezes as pessoas falam: fulano faleceu, fulano morreu, e eu fico achando que aquilo é verdade. E às vezes quando desencarnar ou no sonho, eu em espírito, acabo encontrando essa pessoa lá do outro lado, no plano espiritual. E lá eu vou ver, né, que ele continua vivo, que aquilo não era verdade. Aí como é que eu vou saber em espírito se ele está vivo ou não? Pelo cordão prateado. Se eu ver que aquele espírito tem um rastro nele, ali caminhando nele, ligando ele até em algum lugar, para aí, ele não está como fulano que desencarnou, ele está ainda com um fio,
um fio prateado. Então ele continua vivo, né? E acaba descobrindo que ele continua vivo. Então as pessoas precisam entender, né, que muitas vezes nos sonhos nos parece a pessoa que está morta ou viva através do cordão prateado, mas às vezes nós naquela ânsia, naquela coisa de estar em espírito, nós não recordamos de olhar esse cordão prateado. Ah, eu vi fulano em espírito, fulano morreu. Não, você tem que verificar se há um cordão prateado. Quando a pessoa é consciente no seu desdobramento, no seu sonho, na sua vigília, ou no seu sono, né? Ele vai descobrir se a pessoa está viva ou morta. Ok? Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo, por essa oportunidade, né? E no próximo estudo vamos estudar sobre a transmissão oculta do pensamento. Ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, obrigado por esse estudo, obrigado por eu estar aprendendo cada vez mais. Muito obrigado a presença dessa espiritualidade aqui, muita gratidão mesmo. Estão sempre aqui nos protegendo esse estudo, protegendo o meu lar, né? Afastando esses espíritos que vêm para aqui para querer fazer bagunça. Esses guardiões estão sempre aqui no meu lar fazendo essa proteção. Agradeço por essa oportunidade e agradeço por esses irmãos que são trazidos aqui, que são levados a tratamentos, né? Muito obrigado, muita gratidão. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.